Pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aos Romanos, capítulo 1, verso 16, epístola do apóstolo Paulo. Gotinhas da verdade. Para mais algumas gotas no aprendizado na palavra profética. Visto que estamos falando ultimamente sobre a grande tribulação, embora, conforme o próprio nome diz, grande tribulação, um período terrível, realmente a gente poderíamos afirmar, tempo de dores de parto. Mas já aprendemos que, embora um período tão difícil, mas ele tem um tempo limitado. Apenas 3 anos e meio. Daniel, que tinha visto aquela visão dos 4 animais, ele viu um leão, um urso, leopardo e, por último, um animal grande e terrível, com 10 chifres. Ainda surgindo entre os 10 chifres, um chifre pequeno. E ele, não entendendo nada do que ele estava vendo, ele buscou no Senhor a revelação. E a revelação veio clara. Esses 4 animais que você viu são 4 reinos que se levantarão da terra. Conforme já sabemos pela história, isto já se cumpriu. Estes 4 reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, para nós, profecia cumprida, para Daniel, ainda futura, ou futuros reinos aconteceram. Profecia verdadeira, palavra do Senhor. Mas interessante que o anjo disse, mas o Senhor, aliás, vou ler o verso para uma clareza maior. Verso 18. Olhe bem. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Olha, o anjo está, como quer dizer, ao profeta e a nós. Não importa que estes 4 reinos serão levantados da terra, irão surgir, mas a conclusão é que os santos do Altíssimo, isto é, no final de tudo, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão de eternidade em eternidade. O que quer dizer isso? Ligando os 2 fatos, ou as 2 revelações do anjo. Não importa os reinos do mundo. Não importa se tudo vai terminar com a grande tribulação. O que importa é que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão de eternidade
em eternidade. Aleluia! Mas Daniel continua dizendo, ele diz, eu vi o chifre pequeno. Esse chifre pequeno é aquele que nasceu entre os 10 chifres do quarto animal. Você sabe que chifre aqui quer dizer reis. Daniel disse que viu o chifre pequeno. Este rei fazia guerra contra os santos e os vencia. Olha, aí começa uma informação clara da relação dos santos com o chifre pequeno, dos santos com a besta, dos santos com o anticristo. E olha, a notícia não é boa para os santos. Está dizendo aí na profecia que o anticristo fará guerra contra os santos e os vencerá. O que quer dizer isto? Você já sabe que lá em Apocalipse fica claro. No capítulo 6, no verso 4, João, já vendo o final de tudo, ele disse, eu vi tronos e vi nele assentados as almas daqueles que foram decapitados por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Não adoraram a besta, nem aceitaram o seu sinal. Por isso, reinarão com Cristo 1000 anos. Note como que a profecia lá de Daniel 7, 21, ela se cumpre. Há uma concordância perfeita ali no Apocalipse 20 e verso 4. Estes santos do Altíssimo, dos quais o profeta Daniel viu o chifre pequeno, que é o anticristo, o governo mundial, ele viu fazendo guerra contra os santos e os vencendo. Em Apocalipse 20, verso 4, João já os vê, foram degolados, foram trucidados pelo anticristo. Pais estão prontos para receber este reino do qual o anjo tinha dito para o profeta Daniel. Os santos do Altíssimo receberão o reino de eternidade em eternidade. Mas vejamos a palavra, a profecia continua. O verso 25 continua falando desta guerra que o chifre pequeno, que a besta, que o anticristo fará contra os santos. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Os santos ouvirão tudo isto aí, conforme é confirmado em Apocalipse 13, versos 5 a 9. É dito que foi dado uma boca para a besta, de cuja boca saem palavras blasfemas, escarnecedoras contra Deus. A confirmação daquilo que está aqui. E os santos, os remidos, a igreja ouvirá tudo isto. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos,
decretos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, as regras morais, os costumes morais que alegram os cristãos, dos quais é a estrutura, a base da nossa fé. Ele fará questão de alterar tudo. Aqui não tem nada a ver com guarda de dias, se é domingo, se é sábado. Deus não se envolve com essas coisas infantis. Continuando, e os santos, note, se você foi ensinado que os santos vão escapar da grande tribulação, serão arrebatados antes. Olhe como a profecia diz ao contrário. Os santos do Altíssimo serão entregues nas mãos do Anticristo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que clareza! Então, ao invés de termos uma fé covarde, ao invés de ficar na ilusão de que haverá um livramento, de que seremos tirados antes, é bom, ao contrário disto, termos uma fé valente, uma fé forte, estarmos, como diz o apóstolo Paulo, preparados para toda boa obra. Aqui a gente tem que pausar. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.